Fala, realeza! Tudo bem com você? Espero muito que sim. Bora começar o primeiro vlog de leitura de 2022? E esse vlog não podia começar melhor. Que tal ler um livro de ficção cristã comigo na praia? Não sei se você curte, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer na praia é separar um bom livrinho para me acompanhar nessas viagens. Nada melhor do que colocar os pés na areia, sentir a água geladinha e mergulhar em uma boa história, né? No início de janeiro, eu fiz uma viagem rápida para o litoral. Passei uns 2 dias e meio, mais ou menos, com algumas amigas na praia e aproveitei para fazer a leitura do primeiro livro do nosso desafio da Biblioteca Real. A proposta do mês de janeiro é fazer justamente a leitura de um livro de ficção cristã que tenha sido escrito por um autor nacional. Por isso, eu escolhi o livro Maria. Antes de ser Madalena, ela era apenas Maria, da Ruby Albuquerque, que é uma autora brasileira. Inclusive, eu falei um pouco mais a respeito desse livro num vídeo que saiu no início do mês de janeiro, onde eu dei várias dicas de livros de ficção cristã escritos por autores nacionais. Então, se você está querendo ler um livro de ficção cristã, mas ainda não sabe qual, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que você vai encontrar muita dica bacana por lá. Em Maria, a Rúbia nos convida a conhecer uma nova versão da Maria Madalena, uma personagem por nós tão querida, mas que ao mesmo tempo é tão enigmática, né? Já que a Bíblia não nos diz tanto a respeito dela. E aí, bora conhecer essa Maria? O meu objetivo era aproveitar uma boa parte dessa viagem para fazer a leitura de Maria, porque eu realmente gosto muito de ler na praia. É claro que o meu objetivo não era ler o tempo todo, né? Eu queria fazer outras coisas também e aproveitar a viagem. Mas eu queria separar esse tempinho para ler. Então eu comecei a fazer a leitura no ônibus já, mas acabou não rendendo muito, porque eu fiquei um pouco enjoada e eu precisei dar uma parada na leitura. Mas ainda assim, a leitura rendeu bastante e no primeiro dia eu já consegui ler uns 24% do livro. Na segunda e na terça eu li bastante também. Eu voltei da praia na terça de noite e, se eu não me engano, eu já tinha lido quase uns 65% até aí. Mas é claro que eu não li o tempo todo, né? Eu quis aproveitar a viagem, então eu deixei a leitura de lado para fazer outras coisas típicas de praia, né? Andar no calçadão, tomar um sorvete, jogar um pouquinho de frescobol. Confesso que foi só um pouquinho mesmo dessa vez. Comer bastante besteira e conversar muito também. Mas ainda assim, como a escrita da Ruby é muito gostosa e a história foi correndo muito rápido, os tempos que eu separei para ler, eu consegui ler bastante. Bom, gente, eu finalizei a leitura de Maria e vim aqui trazer os meus pareceres para vocês. Bom, eu quero começar dizendo que para mim foi uma surpresa, porque a autora traz pra gente a Maria de Betânia como a Maria Madalena, né? Como se as duas fossem a mesma pessoa. No início do livro, ela traz uma discussão a respeito disso e ela traz algumas análises e algumas passagens bíblicas para mostrar que existem discussões em torno de quem seria Maria Madalena e de quem seria a Maria de Betânia, né? E algumas teorias acabam mostrando que as duas poderiam ser a mesma pessoa. E ela escolhe esse eixo para construir a história dela, né? Um eixo que é bem inusitado. Eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de Maria de Betânia ser a Maria Madalena. Nunca tinha passado isso para minha cabeça. Então isso foi algo muito interessante e algo muito novo. Confesso que foi algo muito difícil de lidar no início, porque eu já tenho na minha mente uma imagem construída da Maria de Madalena como uma personagem, da Maria de Betânia como outra personagem. Então eu nunca imaginei mesmo esse entrecruzar das histórias delas, né? Nunca passou na minha cabeça. Então lidar com essas diferenças no início foi um pouquinho difícil, mas eu achei uma jogada bem interessante da autora. A história em si é bem interessante. É bem difícil acompanhar como que a vida da Maria de Betânia se transforma na vida da Maria Madalena, né?
A Maria é surpreendida por algumas situações bem desafiadoras que acabam frustrando os sonhos dela e a colocando numa situação muito difícil, porque ela acaba sendo traída pelo tio dela, que permite que um homem a abuse por causa de uma proposta financeira, né? Por causa de um acordo financeiro que o tio dela faz, e isso acaba destruindo a vida dela, porque não só, né, a torna uma mulher impura, já que naquela época, uma mulher que tinha relações fora do casamento, ela podia ser apedrejada de acordo com as leis mosaicas, então isso acaba destruindo a vida dela de alguma maneira. E ela era uma menina sonhadora, ela estava se preparando para casar com um rapaz que ela amava muito, e isso acaba mudando a vida dela da noite para o dia, porque o casamento dela acaba sendo desmarcado, ela acaba ficando nas mãos desse tio, que acaba a usando como uma moeda de troca durante um tempo, né, nesses acordos financeiros, acaba vendendo o corpo dela como uma forma dele conseguir estabelecer mais alguns negócios e tal, o que é muito cruel, é muito difícil lidar com essas questões no início do livro. E ela acaba se revelando uma mulher muito forte, porque ela precisa adotar várias estratégias para se proteger, né, para se defender dessa vida tão hostil que vai chegando para ela, né? Então é muito interessante acompanhar isso, e ela realmente vai se tornando uma personagem muito forte. A história em si é muito interessante, eu só não gostei de alguns pontos, percebi assim que a autora resolveu algumas coisas na história de maneira muito rápida, acredito que poderia ter sido um pouco mais difícil. A autora associa a história com passagens bíblicas tanto da Maria de Betânia, que nós conhecemos, quanto da Maria Madalena, ela traz alguns trechos, né, e ela vai mostrando como que isso desenvolve dentro da história dela, só que eu achei que o processo de conversão da Maria foi muito rápido. Eu acho que, assim, devido ao histórico que ela viveu, o quadro que ela viveu e a mulher que ela acabou se tornando devido aos traumas e às experiências que ela passou, eu acho que ela se converteu muito rápido. Eu sei que ter um encontro com Jesus, o Jesus físico, é muito mais profundo do que você ter um encontro com Jesus como nós temos hoje, né? Acredito que naquela época era muito mais impactante você conhecer Jesus, você olhar nos olhos dele, né? E acredito que isso ajudava talvez o coração das pessoas se quebrantarem mais fácil, mas eu achei assim que foi muito rápido, que a autora poderia ter trabalhado um pouco desse processo de maneira mais lenta, o que tornaria a história um pouco assim mais interessante. Então assim, eu gostei da leitura, achei uma leitura muito interessante, muito diferente do que eu esperava. Eu realmente nunca imaginei que a Maria Madalena e a Maria de Betânia poderiam ser a mesma pessoa, então isso realmente foi algo muito surpreendente para mim, não era o que eu imaginava que a história seria, mas tiveram alguns pontos na história que não me permitiram dar nota máxima para essa história. Então eu acabei dando 3,5 para esse livro. Acredito que tem alguns pontos que poderiam ter sido melhorados para deixar a história mais interessante e mais redondinha, sabe? Mas essa é a minha opinião, claro. Com certeza tem leitores por aí que amaram a história, né? Que acharam ela perfeita, que é sempre assim, né? Cada um acaba tendo uma perspectiva diferente. Mas no geral eu gostei da história, gostei da leitura. Foi um livro bem gostoso de ler nas férias. Foi um livro que eu li muito rápido, eu li em uns 4 dias só. Ainda assim, como vocês viram, eu comecei a ler na praia, acabei terminando em casa, porque eu passei 2 dias e meio na praia só. Mas eu comecei lá, e aí eu levei só mais uns 2 dias depois que eu cheguei em casa pra terminar. E isso porque quando eu cheguei em casa eu tinha outras coisas pra fazer, então eu não consegui sentar e ler tudo de uma vez, né? Porque se eu tivesse separado mais tempo pra ler, eu teria lido ainda em menos tempo. Eu teria terminado antes, mas eu acabei não conseguindo terminar antes. Mas foi uma leitura gostosa, sim. No geral, eu gostei bastante da história. Foram apenas realmente alguns pontinhos que eu não gostei muito, ou que eu discordei em algumas coisas, que não deixaram a história bem amarradinha, assim, sabe, pra mim. Não me convenceram, alguns pontos não me convenceram. Então, por isso, a minha nota é 3,5. Mas eu recomendo a leitura, recomendo que você conheça esse livro. Ele foi escrito pela Ruby Albuquerque, ela é uma autora brasileira. Vale a pena conhecer a escrita da Ruby, os outros livros que ela tem também. Vale a pena conhecer Maria, para você ter a sua própria perspectiva sobre essa história. Essa é a minha primeira leitura do desafio Biblioteca Real. Não sei se você conhece esse desafio, foi um desafio que eu criei aqui para o canal esse ano, para estimular a leitura de livros cristãos. E o desafio do mês de janeiro era justamente a leitura de um livro de ficção cristã escrito por um autor nacional. Então eu escolhi esse livro da Rúbia, já conhecia a escrita da Rúbia de um outro livro, e eu queria muito ler Maria, então eu acabei optando por esse livro no mês de janeiro. Bom, vou encerrar o vlog por aqui, espero que você tenha gostado desse vlog de leitura, que teve várias cenas de leitura aí na praia, espero que você tenha curtido as imagens. Sem sombra de dúvidas, foi muito gostoso gravar esse vlog, eu adoro ler na praia, gente, gosto muito. Então
espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí também. Se você já leu Maria, me conta aí nos comentários o que você achou, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e, se Deus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!